Olá, eu sou o Fernão Loureiro, tenho uma consultoria chamada Loureiro Consultores e hoje eu gostaria de conversar com você, que é diretor de finanças, de compras, de recursos humanos, de marketing, e explicar um pouquinho sobre terceirização de gestão de viagens e de eventos corporativos. É uma tendência que já existe nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália e que ainda não existia no Brasil, porém, com o meu negócio, eu gostaria de trazê-lo para cá, assim como futuramente também expandir para a América Latina. A gestão de viagens deveria ser uma prioridade para qualquer empresa, independente do ramo, seja governamental, não governamental, se é uma empresa de grande, médio, pequeno porte, simplesmente por um motivo. Todo mundo na empresa em algum momento viaja. Seja para fazer um treinamento, seja para fechar um negócio, seja para alinhar uma fusão, para levar a sua equipe para uma convenção, para um congresso. E isso não se trata apenas de custo, se trata de saber cuidar do viajante, de saber cuidar dos fornecedores que atendem a sua empresa. A gente está passando aí nesses dias o surto do coronavírus. E aí fica aquela pergunta, quem vai ser o responsável por se comunicar com os viajantes? Quem vai ser o responsável por se comunicar com os fornecedores, por alinhar políticas de viagens, por alinhar decisões que às vezes vêm da diretoria e não chegam a todos os âmbitos da empresa, a todas as linhas de produção da empresa, justamente porque não tem um ponto focal, uma pessoa que entenda do assunto, coordenando ele dentro da organização. Então eu criei, através da minha empresa, uma metodologia para implantar uma gestão de viagens terceirizada, ou seja, através do meu negócio, ter uma pessoa, ter um recurso alocado diretamente ou em parceria com um recurso da sua empresa para fazer a gestão dessas duas categorias. Além do que, através de viagens, embora muitos pensem que viagens somente geram custos, muitas vezes viagens são investimentos. São investimentos em pessoas que precisam fazer um treinamento, investimentos em pessoas que precisam fechar um negócio em nome da sua empresa e precisa ser encarado mais dessa maneira. A minha empresa desenvolveu uma metodologia de 6 passos para administrar qualquer área de viagens em qualquer organização. Então, o primeiro step, o primeiro passo, seria a gestão dos meios de pagamentos. Para que você transacione junto a uma companhia aérea, junto a uma rede de hotéis, locadora de carros, você precisa definir a maneira como eles serão pagos. Se será através de faturamento, que já é uma prática muito ultrapassada, que está sendo cada vez mais extinta no mercado de viagens corporativas, ou se será através de um cartão de crédito, e dentro dessa vertente do cartão de crédito existem várias possibilidades. A geração de um cartão virtual para pagamento somente com aquele valor, que nem a gente entra lá no nosso aplicativo do banco e gera um cartão de crédito virtual só para pagar determinado serviço, seria mais ou menos isso. Ou a utilização de um cartão virtual, cartão corporativo próprio, enfim. O segundo step é o pré-viagem. Então, toda empresa precisa ter uma política de viagens, regras muito claras e muito disseminadas entre os usuários. Os fornecedores também precisam estar cientes dessas regras e simplesmente se não há uma pessoa responsável por isso, fica tudo muito solto, fica tudo muito no ar. Um outro ponto importante é a integração de novos funcionários. Então, um funcionário entra na empresa, ele precisa se integrar através da área de RH, saber quais são os benefícios, saber quais são as regras de convivência da empresa, a cultura da empresa. Ele também precisa saber qual é a política de viagens dele, assim como existem já empresas nos Estados Unidos, na Europa, que são mercados maduros, onde candidatos que estão em recrutamento, eles pedem uma cópia da política de viagens para ler e ter certeza se vale a pena a troca de emprego. Porque eles muitas vezes não querem trocar uma classe executiva que eles têm direito no concorrente por uma empresa onde só dá a classe econômica num voo de 12 horas até a Ásia. O terceiro step é o processo de reserva. Então, quando o funcionário entra efetivamente em contato com os fornecedores, principalmente com a agência de viagens corporativas, ele precisa saber que conteúdo vai estar disponível, quais são as regras de booking,
se tem uma janela de horários, né? Então eu vou comprar o voo das 8 da manhã, mas o sistema vai me trazer entre as 6 e as 10 da manhã e eu tenho que escolher o mais barato dentro desse período. Quais hotéis são homologados, ainda mais hoje que as ferramentas de reserva corporativa estão cada vez mais integradas com as ferramentas da nossa vida de consumidor. E é importante ter alguém olhando isso, porque vocês já pensaram se simplesmente vocês falam, coloca a Booking aí dentro do meu sistema e começa a aparecer todo o conteúdo disponível na Booking, hostel, quarto universitário, motéis, todas as propriedades que não são adequadas para um viajante corporativo. O quarto step é entre a reserva, então ele concluiu a reserva, teve o processo de aprovação dele seguido e aí ele vai viajar. Então ele precisa ter a gestão do itinerário dele, se tiver uma mudança de voo, se tiver uma mudança de hotel, de repente teve um overbooking no hotel e aí ele precisa ser transferido em cima da hora para outra propriedade, isso tudo gera um estresse. Aliás, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, a maior parte das pessoas se sentem muito estressadas com o fato de viajar. Ir para o aeroporto é um estresse, pegar fila de segurança, fila de despacho da mala, principalmente para quem mora em São Paulo, em grandes cidades, que a gente já pega muito trânsito para chegar no aeroporto, é um ato estressante. Por isso você também precisa cuidar da saúde e do bem-estar dos seus viajantes. E aí entram também as questões mais modernas, como economia compartilhada. O que você vai permitir o seu viajante fazer? Que novos fornecedores você vai permitir ele utilizar? Aplicativos de transporte privado ou táxi, porque ele vai pelo corredor de ônibus aqui em São Paulo, por exemplo, e chega mais rápido no aeroporto. Isso custa mais caro, só que por outro lado gera menos estresse. Então todas essas contas precisam ser levadas em consideração quando você monta a sua política de viagens. Não pode ser uma coisa amadora, porque se o cara chegar estressado no destino e você é um executivo e sabe disso, qual a qualidade do negócio que você vai fechar? Será que você vai estar no seu melhor dia para fechar aquele grande contrato? O quinto step é o durante a viagem. É o dever de cuidar, que toda empresa tem civilmente a responsabilidade por cuidar dos seus viajantes. Então, por exemplo, agora que a gente, como eu mencionei antes, está passando por esse surto do coronavírus e há empresas aqui no Brasil que já cancelaram viagens para a Itália, para a China, para o Irã, justamente porque não podem expor os seus colaboradores a esse tipo de risco. Aplicativos de viagens, como estimular seus viajantes a utilizarem os aplicativos da agência, os aplicativos do sistema de reserva, de prestação de contas, tudo isso requer comunicação, que também vocês executivos sabem que é um dos maiores desafios de qualquer organização, a comunicação interna. E para isso você precisa ter um gestor de viagens e de eventos que saiba não só escrever bem, não só se comunicar da maneira correta, mas ele precisa ser omnichannel. Ele precisa falar numa página interna de viagens, na intranet, no WhatsApp, fazer treinamentos internos, webinars. Ele precisa estar em contato com os executivos e todas as áreas da empresa. E por fim, o último step, que é o pós-viagem e a conciliação de despesas. Então imagina você hoje poder utilizar um aplicativo de transporte privado. Vou dar o exemplo da Uber, que é a mais conhecida, e a Uber conseguir automaticamente subir aquele recibo que fica lá no aplicativo dela, subir em outro aplicativo onde o viajante presta contas. Olha o ganho de tempo que esse funcionário vai ter. Sobe o valor, sobe o itinerário, sobe tudo de uma vez e ele não precisa ficar entrando e preenchendo manualmente viagem, deslocamento por deslocamento, e a gente sabe que tem gente que se desloca muito para visitar o cliente A, B, C, às vezes vai num outro fornecedor. Enfim, é um trabalho que você economiza na vida dele. Além do que, os relatórios comportamentais. E grande parte da gestão de viagens se baseia em comportamento. Os conceitos de economia comportamental se aplicam muito bem a essa categoria, ou seja, acompanhamento, monitoramento e as pessoas saberem que alguém na organização está olhando o que ela está fazendo, pode ter certeza que vai influenciar em muitas outras áreas. Então convido vocês a me escreverem aqui nesse e-mail. Eu posso ir até a empresa de vocês, agendar um Skype, fazer qualquer tipo de comunicação para explicar melhor como funciona o meu processo e os resultados que eu posso trazer para a sua organização. Nos falamos. Um abraço.